Olá, meninas e meninos! Vocês já ouviram falar de snowball? Snowball é um bloco muito interessante. Eu chamo ele de bloco de conexão. Por que eu chamo ele de bloco de conexão? Porque alguns blocos, eles interagem com outros. E o snowball, o ball, né? Ele dá a ideia de ball por quê? Ball, porque ele dá a ideia de uma bola, né? E ele é muito interessante para fazer blocos de conexão. Depois eu vou publicar um vídeo para vocês aí, fiquem atentos que eu vou mostrar o snowball com outros blocos, que interessante que dá a ideia que dá para fazer. Agora, ele por si só também é muito interessante, principalmente se você gosta de fazer designs de quilting. O snowball ele é um bloco que ele te dá um espaço muito legal para você fazer um quilt bem interessante. E ele é muito gostoso de fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho um snowball de 18 centímetros. 18 centímetros é a medida daqui até aqui já costurado. Então, esse daqui, ele tá com 19,5. 1,5 para a margem de costura. Então, 75 para um lado, 75 para o outro. Então, se esse meu bloco, ele vai ter 18 centímetros, cada quadrado vai ter 6 centímetros. Então, cada peça dessa daqui será de 6 centímetros. Nossa, Ana, não estou entendendo nada do que você está falando. Espera aí que eu vou te mostrar. Então, como que eu faço? Para fazer o snowball, eu parto de um quadrado. Então, é um quadrado de 19,5, porque ele vai ficar com 18 centímetros. Se ele é de 18 centímetros, eu vou imaginar ele dividido por 3. Então, como se eu tivesse colocado um quadrado aqui, outro quadrado aqui e outro quadrado aqui. Então, 6 vezes 3, 18. Mas por que o seu está maior? Porque cada quadrado desse eu acrescento 1,5 de costura. Então, vai ter que ter 1,5 centímetro a mais. Se ele tem 6, o meu quadrado vai ser cortado de 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Então, para fazer o snowball, eu preciso de 4 quadrados de 7,5. 4 quadrados de 7,5, para quê? Para que dê o espaço certinho. Então, esse quadrado tem 7,5, esse 7,5, esse 7,5, esse 7,5. Depois de costurado, ele vai ficar com 6, certo? Por isso que eu fiz a divisão. O snowball, eu dividi ele aqui por 3. 1, 2, 3, certo? Aí, o que eu faço? Coloco fio de tecido, aquela dica que eu sempre falo, fio reto para cima, olho o fio, puxo, vejo o fio reto, coloco para cima, fio, joguei para cima, fio, olha, isso aqui estava de atravessado. Na hora que eu peguei na mão, eu já olhei o fio, aquela dica que eu dou sempre, olha contra a luz, olha contra a luz. Viu o fio reto, jogou para cima. Fez isso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e vai riscar uma diagonal de vértice a vértice, para fazer esses triângulos aqui, olha. Então, eu vou vir aqui e vou riscar uma diagonal de um lado, inverto do outro lado, olha, na posição daqui. Inverto. Aqui a mesma coisa. Inverte e do outro lado a mesma coisa. Ana, mas por que você está riscando essa diagonal? Porque eu vou costurar exatamente em cima desta linha de diagonal. Mas você vai fazer triângulo assim? Sim, é uma das maneiras de construir triângulo. Eu vou costurar em cima da linha que eu risquei a diagonal. Então, eu vou costurar deste vértice aqui até este vértice aqui, desta ponta aqui até esta ponta aqui. Quando eu fizer essa costura, vou costurar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, certo? Então, o que eu faço? Venho aqui, olha, coloco um alfinete, posicionei um alfinete, observa que eu estou colocando o alfinete contrário, olha. Alinho aqui
eu tenho que alinhar o quadradinho aqui e aqui, para que ele saia retinho depois na hora que eu cortar. Olha. Vou para a máquina e vou passar uma costura em cima de cada linha. Antes de ir para a máquina, eu vou mostrar aqui que eu tenho um já costurado. Eu vou levar lá e vou costurar para vocês verem. Só para vocês entenderem. Então, está aqui, ó, os quadradinhos, olha, todos os quadradinhos. O que que eu fiz? Eu costurei. Quando eu cortar, isso daqui vai ser jogado fora, essa parte vai ser jogada fora. Só que na hora que eu abro, olha, isso daqui é tecido. Então, eu chamo isso daqui de lixo rico. O que que é lixo rico? Aquele descarte que você jogaria fora. Então, o que eu faço? Eu faço uma costura de vértice a vértice e eu volto com a máquina. Eu volto com o pé de máquina. Para quê? Para esse lixo rico aqui, olha, que ia ser jogado fora, ele fica um triângulo. Então, eu vou mostrar para vocês na máquina como que eu faço. Eu venho aqui, olha, risquei de vértice a vértice. Vou para a máquina. Vou para a máquina e vou costurar. Vou costurando em cima da linha, exatamente em cima da linha, ó. Vamos supor que eu não esteja preocupada com o meu lixo rico, tá? Então, eu venho aqui, limpo, ó, já construí, já fiz isso. Se eu vier aqui e cortar a margem de costura, ó, deixa a margem de costura. Se eu vier e cortar, isso daqui vai pro lixo. Essas pecinhas aqui vão pro lixo. Então, isso daqui eu vou jogar fora. Venho aqui e vou passar. Ó, mas olha a dica que eu vou dar para você economizar aquilo que você jogou fora. Você vem aqui, ó. Costura. Em cima da linha que você traçou. Tira da máquina e você vai voltar com uma costura aqui, olha. Então, eu fiz a primeira costura, agora eu volto e passo outra costura aqui, olha. O que você pode fazer assim também, olha. Começa costurando e já volta. Tira da máquina e já vira o trabalho, olha. Já vira e volta para o mesmo lado, ó. Tira, limpa todas as partes, ó. Limpa todos os fios, não deixa fio solto, não. Já deixa o trabalho bem limpo. Aquela dica que eu sempre falo. Não seja fio de costureira preguiçosa. Já limpa, já joga todo o fio fora. Aqui eu já tenho um que já tá todo ele costurado, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó. Costurei e voltei com a máquina. Costurei e voltei com a máquina. Costurei e voltei com a máquina. Vai pro ferro e passa. Antes de cortar. Antes de você cortar, vai pro ferro e já senta, olha. O meu já tinha sentado a costura. Vai pro ferro e passa toda a costura tombando ele na lateral. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Olha, lateral de ferro, empurra. Lateral de ferro, empurra. Sem a ponta. Lateral de ferro, lateral de ferro. Nunca passe com a ponta, sempre com a lateral. Feito isso, depois de passado, agora sim você vem e corta. Ou com cortador, você pode vir com a placa e o cortador, posiciona e corta no meio, olha, das costuras. Posiciona e corta no meio das costuras. Aqui, ó. Ou você pode vir com uma tesoura
e cortar no meio. Quando você corta, isso daqui seria o lixo rico que você jogaria fora. Se você abrir, você tem triângulos. Isso daqui você consegue unir esses triângulos e formar cataventos, formar faixas, barrados de pano de prato, barrados de toalha, barrados de colcha. Então você vai guardando. Então todo esse lixo rico você guarde e depois passe e aproveite ele para alguma coisa. Vai cortar todos os lados, os 4 lados. Então aqui, olha, corta entre as costuras. Nossa, Ana, mas ficou menor a costura do que 0,75. Não tem problema. Não tem problema, porque essa costura essa técnica é uma técnica onde a costura fica menor mesmo, tá? Lixo rico, guarda no cantinho, guarda. Eu tenho um vidro onde eu vou jogando todos esses lixos ricos que eu uso, eu coloco todos eles dentro desse vidro. Depois chega uma hora que eu assento e uno todos. Aqui, olha, na hora de passar, essa costura ela fica menor, olha, na hora do corte, sem problema nenhum, tá? Então, dá para você fazer o snowball e unir só o snowball com o snowball, unir bloco com bloco, ou dá para trabalhar ele como bloco de conexão. Então, só o snowball por si só já é bem interessante, porque ele te dá um espaço para fazer um quilt bem bonito e bem trabalhado. E se eu unir snowball com snowball, olha que interessante que fica. Eu consigo formar um outro design aqui no centro e umas bordas trabalhadas também. E eu faço um design de quilt bem bonito aqui, que vai ficar um trabalho bem interessante. Uma colcha feita só de snowball fica bem bonita também. Não se esqueça de postar, fez o snowball, criou um design diferente, criou um quilt bonito, posta lá nas redes e não esquece de me marcar, porque eu adoro ver aquilo que vocês fazem. Beijos e até a nossa próxima aula.